Preste atenção nessas imagens. Uma garagem aparentemente comum, em uma cidade tranquila do interior do Mato Grosso, Brasil. Uma mulher está sentada, à espera de alguém. Ela segura uma taça de vinho, veste roupas leves. Essa mulher é Sabrina Yara de Mello. Médica ginecologista, respeitada, conhecida por cuidar de vidas todos os dias. Minutos depois, uma moto para diante da casa. O homem que desce é Ivan Michel Bonotto, 35 anos. Empresário local. Amigo íntimo do marido de Sabrina. Um amigo tão próximo que frequentava a casa, aparecia em fotos de família, brindava em festas, era tratado como irmão. Mas naquela noite, ele não estava ali como amigo. As câmeras de segurança da própria casa registraram tudo. Ivan hesita por alguns segundos. Parece inseguro. Olha para os lados. Como se soubesse que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Sabrina se levanta, se aproxima, fala algo em seu ouvido. E então, eles se beijam. Um beijo longo, íntimo, sem dúvidas. Ela o puxa para mais perto. Ele corresponde. As imagens mostram um jogo de sedução claro, sem espaço para interpretações. Em seguida, Sabrina faz sinal para que ele entre na casa. Ivan ainda hesita. Afinal, aquela era a casa do seu melhor amigo. A cama do marido dela. Mas o desejo vence o medo. Ele entra. 40 minutos depois, as câmeras registram Ivan saindo. Agora com postura confiante. Sorrindo. Sabrina o acompanha até o portão. Trocam mais beijos. Antes de ir embora, Ivan ainda olha diretamente para a câmera. E acena. Um gesto que mais tarde seria interpretado como deboche. Essas imagens seriam a última vez em que Ivan foi visto com vida. Porque horas depois, quem assistiria a cada segundo desse vídeo seria o dono da casa. Gabriel Tacca. Empresário, dono de uma distribuidora de bebidas e de um bar bastante conhecido na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Casado com Sabrina. Melhor amigo de Ivan. Gabriel havia viajado a trabalho. Ao voltar para casa, como de costume, resolveu verificar as câmeras de segurança. Talvez por rotina. Talvez por intuição. E foi ali que seu mundo desmoronou. Na tela, sua esposa nos braços do seu melhor amigo. Os beijos. A entrada na casa. A saída tranquila. O aceno para a câmera. Cada frame era como uma facada invisível. Mas Gabriel não gritou. Não ligou para ninguém. Não confrontou Sabrina naquele momento. Segundo a investigação, algo muito mais perigoso começou a se formar na mente dele. Enquanto para muitos uma traição termina em separação, para Gabriel aquilo se transformou em vingança. Nos dias seguintes, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Continuou falando com Ivan normalmente. Riu. Conversou. Marcou encontros. Ivan, por sua vez, parecia tranquilo. Talvez acreditando que o caso havia passado despercebido. Talvez achando que tudo continuaria em segredo. Mas não continuaria. Porque Gabriel já havia tomado uma decisão. E alguém iria pagar com a vida. Mas não seria Sabrina. Na mente dele, a esposa seria perdoada. O alvo seria o amigo. Foi então que um novo personagem entrou nessa história. Danilo Guimarães. Um homem que Ivan mal conhecia. Segundo a polícia, Danilo foi contratado por Gabriel para executar o plano. Nada poderia parecer um assassinato planejado. Precisava parecer uma briga comum. Uma confusão de bar. Algo banal. Algo que ninguém investigaria a fundo. Gabriel então fez o convite. Chamou Ivan para ir até seu bar, como tantas outras vezes. Um lugar familiar, onde Ivan se sentia seguro. Ivan aceitou, sem imaginar que aquela seria sua última noite. O ambiente estava normal. Música, bebidas, conversas. Nada fora do comum. Mas em uma das mesas estava Danilo, observando. Segundo as investigações, em determinado momento Gabriel iniciou uma discussão com Ivan. Uma discussão sem motivo real. Palavras elevadas. Clima de tensão. E enquanto todos olhavam para os dois amigos discutindo, Danilo se aproximou por trás. E atacou. Ivan foi esfaqueado pelas costas. Dentro do bar. No lugar onde se sentia seguro. O executor fugiu logo em seguida. Gabriel fingiu surpresa. Gritou. Chamou por ajuda. Criou ali mesmo a versão de uma briga que saiu do controle. Ivan ainda estava vivo. Gravemente ferido, mas respirando.
Foi colocado em um carro e levado às pressas para o hospital. E é aqui que essa história, que já parecia chocante, se torna ainda mais sombria. Antes de ser atacado, Ivan havia feito algo que mudaria toda a investigação. Segundo a polícia, em determinado momento, Ivan percebeu o homem desconhecido, Danilo Guimarães, observando com atenção excessiva. Não era um olhar comum de bar. Era fixo. Foi então que Ivan fez algo simples, mas que mudaria completamente o rumo da investigação. Discretamente, ele ligou o celular e começou a gravar. No vídeo, que mais tarde seria parcialmente recuperado pela perícia, Danilo aparece sentado à mesa, falando de forma estranha. Como se estivesse desabafando. Como se quisesse parecer interessante. Ele comenta sobre pessoas que contratam outras para matar. Sobre crimes encomendados. Sobre como alguns problemas são resolvidos dessa forma. Minutos depois, veio o ataque. A facada pelas costas. A queda no chão. O caos no bar. O executor fugindo. O amigo traído fingindo surpresa. Se aquele vídeo tivesse permanecido intacto, provavelmente o caso teria sido esclarecido muito mais rápido. Mas alguém se encarregou de fazê-lo desaparecer. Ivan chegou ao hospital em estado grave. Mesmo assim, os médicos conseguiram estabilizá-lo. Durante algumas horas, ele apresentou sinais de melhora. Falou com a mãe. Conseguiu se comunicar. E foi nesse período que algo estranho começou a acontecer. Pouco tempo depois da internação, Sabrina Yara de Mello apareceu no hospital. Ela se apresentou como médica. Disse que era amiga do paciente. E por conta da profissão, teve acesso facilitado às áreas internas. Câmeras do hospital registraram o momento em que ela entra no setor onde Ivan estava sendo atendido. Em uma das imagens, é possível vê-la parada ao lado da maca, na cabeceira da cama, com o celular de Ivan nas mãos. Enquanto ele estava sendo preparado para procedimentos médicos, Sabrina mexia no aparelho. Segundo a polícia, foi naquele momento que tudo foi apagado. O vídeo da conversa com Danilo. As mensagens íntimas entre ela e Ivan. Fotos. Registros de encontros. Provas do relacionamento extraconjugal. Praticamente todo o conteúdo foi deletado. O celular só seria entregue à família 3 dias depois. Limpo. Como se nunca tivesse existido nada ali. Quando questionada, Sabrina não negou. Ela admitiu que apagou os arquivos. Mas deu uma justificativa surpreendente. Disse que fez isso para proteger a vítima. Uma explicação que levantou ainda mais suspeitas. Proteger, apagando provas. Enquanto isso, Ivan começava a desconfiar. Segundo testemunhas, em um momento de lucidez, ele percebeu que seu celular havia sido manipulado. Ficou revoltado, indignado. E então deu uma ordem clara à equipe médica e à família. Ela não entra mais aqui. Ele não queria mais ver Sabrina, a mulher com quem mantinha o caso. Foi como se ele tivesse sido traído pela segunda vez. Primeiro pelo amigo que o emboscou. Depois pela amante que apagou sua história. Pouco tempo depois, Ivan sofreu uma parada cardiorrespiratória. E morreu. Com sua morte, a versão apresentada por Gabriel parecia, a princípio, fazer sentido. Uma briga de bar. Legítima defesa. Um acidente trágico. Mas a Polícia Civil não demorou a encontrar contradições. Primeiro, descobriram que Gabriel mentiu ao dizer que mal conhecia Ivan. Imagens nas redes sociais mostravam os dois juntos em festas, jantares, eventos familiares. Amigos de longa data. Irmãos de consideração. Depois, encontraram registros de Gabriel conversando com Danilo antes do crime. Muito antes. O suficiente para descartar qualquer encontro casual. A suposta briga de bar nunca existiu. Tudo havia sido armado. E quanto mais a polícia investigava, mais o nome de Sabrina surgia no centro da história. A médica que apagou provas. A amante que tinha motivo. Não parecia desespero. Parecia controle. A perícia conseguiu recuperar fragmentos dos dados apagados do celular. E o que encontraram confirmou tudo. Mensagens íntimas entre Sabrina e Ivan. Fotos comprometedoras. Provas claras do relacionamento. E partes do vídeo gravado antes do ataque. O suficiente para derrubar a versão de crime casual. A partir disso, a polícia deflagrou a operação chamada Inimigo Íntimo. Gabriel Tacca foi preso como mandante do crime. Danilo Guimarães foi preso como executor. Mas Sabrina permaneceu em liberdade.
Ela passou a responder por fraude processual e seguia sendo investigada por possível envolvimento direto no homicídio. Essa decisão revoltou a população. Nas redes sociais, a pergunta era sempre a mesma: como o homem que esfaqueou está preso? O marido que planejou está preso. Mas a mulher que apagou as provas segue solta? Para muitos, sem a atitude dela, o crime teria sido esclarecido muito antes. Para outros, ela fazia parte do plano desde o início. Mas ainda havia uma dúvida maior. Algo que os investigadores começaram a levantar nos bastidores. E se Sabrina soubesse do plano antes? E se o ataque não fosse apenas vingança de um marido traído? E você? Depois de tudo isso, acredita que foi apenas um crime por ciúmes? Ou estamos diante de algo muito maior, muito mais frio e muito mais planejado do que parece? Deixe sua opinião abaixo. E nos vemos em breve.